Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Caminho da Verdade. Com esse assunto, vamos receber a graça de Deus. Enquanto estamos andando no caminho da verdade, às vezes, encontramos pessoas que se opõem e difamam a nossa verdade e criticam a nossa fé. No passado, havia um dramaturgo chamado George Bernard Shaw. George Bernard Shaw convidava apenas aqueles que eram especialistas em crítica para a sua casa. Certo dia, quando o jantar estava em pleno andamento, George Bernard Shaw mostrou aos críticos uma obra de arte e disse: "Deixe-me mostrar a vocês uma obra muito especial e muito preciosa. Eu acabei de adquirir essa obra de arte. Então, por favor, olhem bem para ela. Este é um desenho de Rodin." Naquela época, as pessoas consideravam as obras de Rodin como ruins. Ao contrário, as obras de Michelangelo eram muito elogiadas. Os críticos diziam: "É formidável." Ouvindo que era uma obra de Rodin, os críticos começaram a falar duramente assim que a viram. Os desenhos de Rodin são sempre terríveis. A composição e o desenho são pobres. Veja o clima, é tedioso. As cores são muito sombrias. Ele parece um amador. A composição está estranha. Eles avaliaram a obra bruscamente. Afinal, eram críticos. Esse era o trabalho deles. De repente, George Bernard Shaw pareceu muito constrangido e ficou diante deles. E disse: "Oh não, eu cometi uma gafe terrível. Esse é um desenho de Michelangelo, mas eu disse que era de Rodin por engano." Quando ele disse que era uma obra de Rodin, eles criticaram severamente, mas, na verdade, era uma obra de Michelangelo. Naquela época, quanto às obras de Michelangelo, mesmo se fosse um simples esboço ou um desenho de um peixe, eles elogiavam dizendo: deve haver um profundo significado nisso." Contudo, já que a obra, na verdade, era de Michelangelo, todos ficaram envergonhados olhando um para o outro. O mesmo acontece com a verdade. A verdade não muda por causa das palavras das pessoas ou de suas ideias fixas. Embora o tempo e as épocas passem e o ambiente mude, a verdade nunca pode ser alterada. Estamos agora correndo pelo caminho da verdade. As pessoas ao nosso redor podem nos criticar em muitos aspectos. Os críticos derramaram insultos sobre o desenho. Isso é terrível, pior que a de um amador. As cores são sombrias. Contudo, acabou que era uma obra de Michelangelo, quem eles sempre elogiavam muito. Ouvindo apenas o nome, eles avaliaram a mesma obra de diferentes formas. Pessoal, estamos vivendo nesse tipo de mundo hoje. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra para salvar a humanidade. Ele é Deus. Contudo, do que as pessoas chamaram Jesus, naquela época, pelo simples fato de ele ter vindo em carne e ensinado algo diferente das doutrinas do judaísmo, eles o chamaram de seita dos nazarenos. Mas o que Jesus disse era uma heresia?
Vamos ver sobre isso no livro de Atos, capítulo 24. Nessa época também, aqueles que têm a verdade devem andar no caminho correto até o fim, sem nos preocupar com a avaliação e o preconceito das pessoas. Devemos sempre prestar atenção na avaliação de Deus, pensando o que Deus, o dono da verdade, irá pensar de mim. Vamos para o livro de Atos, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. O sumo sacerdote Ananias estava acompanhado de alguns anciãos e de um orador para apresentar acusações contra o apóstolo Paulo. No versículo 2 diz: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, e isto reconhecemos com toda a gratidão. O sumo sacerdote e um orador, que perseguiam Paulo, tentou ganhar o coração do governador com palavras doces. Vejamos o versículo 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal, o quê? Agitador da seita dos nazarenos. Eles chamaram o apóstolo Paulo de agitador da seita dos nazarenos. Naqueles dias, a fé em Jesus era considerada heresia para todos os judeus. A perspectiva e a fé dos estabelecimentos religiosos eram diferentes da igreja primitiva. Como seu ponto de vista era diferente, eles rotularam a igreja primitiva de heresia e se esforçaram para expulsar os cristãos de sua comunidade. Hoje, contudo, como as pessoas chamam o apóstolo Paulo? Eles o chamam de apóstolo dos apóstolos e afirmam ter sido ele uma pessoa indispensável para a igreja primitiva. Não é muito dizer que o apóstolo Paulo é o melhor exemplo para a nossa fé. Contudo, os juízes, oradores, o sumo sacerdote e líderes religiosos daqueles dias denunciaram o apóstolo Paulo como agitador da seita dos nazarenos. A mesma situação que aconteceu no jantar realizado por George Bernard Shaw aconteceu há 2000 anos e está se repetindo hoje. Quando outro nome foi anunciado, a obra de arte se mostrou uma grande peça. Até mesmo um desenho que parece ter sido feito por uma criança pode parecer uma grande pintura, apenas com o nome de Picasso nela. É assim que as pessoas avaliam as coisas. Os sumos sacerdotes, os fariseus e os judeus rejeitaram a igreja primitiva, apenas porque os santos creram em Jesus como Deus que veio a esta terra em carne. Os ensinamentos de Jesus são as palavras de salvação, a vida eterna e o caminho da verdade para irmos ao céu. Mas todos eles desconsideraram o caminho da verdade. Eles diziam: esse homem, Jesus, não é o filho do carpinteiro? E começaram a adicionar o terrível modificador a ele. Eles diziam: quem crer naquela pessoa é herege. Eles não levaram em consideração as profecias de Deus. Vejamos alguns casos que aconteceram naquela época. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, está escrito: eu e o Pai somos um. De quem são essas palavras? Jesus disse: eu e o Pai somos um, o que significa: eu sou Deus. Quando ele testificou de si mesmo dessa forma, o que as pessoas disseram? Versículo 31. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Como pode um homem dizer ser Deus? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Hoje, contudo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, todos nós sabemos quem é Jesus. Podemos facilmente reconhecer que Ele é Deus. Através da Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, também podemos ver quem é Jesus em sua natureza. A sua natureza é Deus, não é? Embora o caminho da verdade tenha sido tratado como heresia, na época da igreja primitiva, os antepassados da fé não comprometeram a fé deles, porque eles estavam confiantes que aquele era o caminho da salvação, o caminho da vida eterna e o caminho da verdade. Pessoal, se nós também estivermos confiantes que o caminho que estamos andando agora é o caminho da verdade, não precisamos prestar atenção à avaliação ou aplausos das pessoas. E sim devemos nos importar com o que Deus, que é a verdade, pensa de nós e do caminho que estamos andando agora. Na época da igreja primitiva, o apóstolo Paulo foi chamado de seita dos nazarenos e as pessoas pegaram até mesmo pedras para apedrejar Jesus. Eles fizeram isso porque não sabiam da verdade e estavam preocupados com as avaliações religiosas prevalentes. Resumidamente, as avaliações religiosas daquela época formaram uma ideia fixa. Qual era ela? Eles disseram: você, um mero homem, diz ser Deus, e pegaram em pedras. As pessoas pensavam: Deus nunca virá como um homem. Eles tinham essa ideia fixa. É difícil para Deus se tornar um homem? Se for, as pessoas não devem dizer que Deus é todo-poderoso. Vocês acham que é possível criar a terra do nada? Deus é todo-poderoso. Contudo, as ideias fixas das pessoas e o senso comum da época bloquearam o caminho da verdade e impediram as pessoas de irem por esse caminho. Os membros da igreja primitiva passaram por dificuldades naquela época. Contudo, hoje, todas as suas decisões e fé são respeitadas, certo? Nesta época, quem chama Paulo de herege? Quem chama Jesus de herege? Há alguém que chama Pedro de herege? Contudo, naquela época, todos foram chamados de herege. Lembrando disso, não devemos nos importar com a aprovação das pessoas, e sim buscar a aprovação de Deus. Então, não importa quantos anos passem, seremos capazes de ser aprovados por Deus. Vejamos o livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chamou e lhes comunicou:
eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer. A quem? Obedecer a Deus do que aos homens. Não importa quantas avaliações e julgamentos as pessoas dão. Em quem nós devemos nos basear? Os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles ensinaram as pessoas dizendo: o correto é obedecer a Deus. Pessoal, os líderes religiosos daquele tempo rejeitaram a verdade de Deus, a considerando como heresia. Como eles ignoraram e desprezaram a verdade, o mundo espiritual que eles entrarão nunca poderá ser o reino dos céus. Quão lamentáveis eles são! Verdade e heresia, verdade e falsidade não se pode discernir através das avaliações das pessoas. É por meio dos ensinamentos de Deus que as coisas são avaliadas e julgadas. Na história da igreja primitiva, uma das razões pelas quais as pessoas consideravam Jesus como herege era porque um mero homem dizia ser Deus. Ao contrário, os santos da igreja de Deus primitiva fortemente apontaram que aqueles que negavam a vinda de Deus em carne eram hereges. A Bíblia categoricamente diz que este é o espírito do anticristo. Vejamos a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A igreja primitiva enfatizou que aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo em carne são governados pelo espírito do anticristo. O que é a fé cristã? A verdade da vinda de Deus em carne é o fundamento da fé cristã. Contudo, aqueles que tiveram essa fé foram considerados hereges e apedrejados pelos líderes religiosos daquela época. Isso aconteceu há 2000 anos, e nenhum deles foi deixado vivo na terra. Todos foram para outro mundo. O que irá acontecer com eles? Precisamos pensar sobre isso. A religião que crê em Jesus, Deus, que veio à Terra em carne há 2000 anos, é o cristianismo. Naqueles dias, contudo, havia o judaísmo, que negava Jesus, embora eles dissessem que acreditavam em Deus. Os judeus oprimiram a Igreja de Deus. Sobre essa situação, podemos ver muitos registros no Novo Testamento, particularmente nos 4 evangelhos. Ocorre o mesmo hoje também. Como a Bíblia chama a palavra de Deus? De verdade. A palavra de Deus é a verdade. As teorias humanas variam conforme o tempo, a história e o ambiente mudam. Assim como a teoria geocêntrica mudou para a teoria heliocêntrica. As teorias humanas mudam, mas, e a palavra de Deus? É imutável. Como nós a chamamos? De verdade. Se algo mudar, porque a época ou o ambiente mudou, não pode ser considerado verdade. A palavra de Deus vai além do tempo e do que está aos redores. Vejamos a palavra eterna de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, o quê?
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Na Bíblia está escrito que podemos ver a natureza invisível de Deus e os seus atributos por meio de toda a criação. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se vocês continuarem lendo a Epístola aos Romanos, capítulo 1, está escrito que o poder invisível de Deus e sua natureza divina estão ocultos no que foi criado. Há uma coisa importante que Deus quer que saibamos. Até agora, como as igrejas têm entendido Deus? Eles entendem que há somente um Deus, Deus Pai, certo? Eles ensinam que um Deus, Deus Pai, criou tudo e nos dá a salvação. É por isso que tais igrejas nos perseguem quando dizemos: nossa igreja crê em Deus Pai e Deus Mãe. A situação de 2000 anos atrás está se repetindo. Naquele tempo, os judeus levaram o apóstolo Paulo à corte de justiça, chamando-o de seita dos nazarenos. Contudo, eles ensinavam que havia somente um Deus, o Pai. Ninguém nunca mencionou sobre Deus Mãe até agora. Agora que testificamos o que está escrito na Bíblia, todas as ideias fixas dos que se opõem, preconceitos e ensinamentos irão cair. Já que eles estão prestes a cair, o que eles fazem para prevenir que seu grupo caia? Eles dão desculpas sobre seus ensinamentos e espalham rumores sobre a igreja de Deus, que ensina a verdade. Para cobrir sua vergonha e desgraça, eles estão fazendo o que os judeus fizeram há 2000 anos. Irmãos e irmãs, devemos seguir somente o caminho da verdade que Deus nos ensinou. Qual caminho todos nós queremos seguir? Não é o caminho para o céu, a salvação e a vida eterna? Vamos pensar em como as pessoas agiram na festa de George Bernard Shaw. Se ele tivesse dito: essa obra é de Michelangelo, ninguém teria criticado. Desde o começo, eles teriam elogiado. É incrível, grande composição, lindas cores. Eles nunca diriam: as cores são sombrias. Mas quando ele disse: essa obra é de Rodin, eles criticaram duramente. A obra de Rodin é horrível. É exatamente isso o que está acontecendo atualmente. Estamos vivendo na época em que Deus vem à Terra com um novo nome. Essa não é a época do Pai, nem a época do Filho, é a época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, com quem Deus, Espírito Santo, vem para nos salvar, já que é a última época, o Espírito e a noiva vêm juntos como Deus Pai e Deus Mãe. Eles vieram à Terra para encontrar todos os seus filhos, incluindo o caçula, e os guiam para o reino dos céus, certo? É por isso que está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 1, que a natureza divina de Deus está oculta em toda a criação. Sabemos que no livro do Apocalipse, capítulo 4, diz que Deus criou tudo pela sua vontade. Tudo na terra contém a vontade de Deus. Isso não é incrível? Deus criou os pássaros que voam no céu, ninguém pode negar isso. Os pássaros respiram, certo? Eles têm bocas para comer e intestinos para excretar. É incrível
que os humanos que vivem na terra, os pássaros que voam no céu e os peixes do mar têm um mesmo sistema de órgãos. Eles são a criação de um artista. Neste ambiente terreno, temos muitas provas de que Deus existe. Devemos seguir o caminho da verdade e entrar no eterno reino dos céus que Deus preparou para nós. Não vamos vacilar ou nos sentirmos abalados pelas palavras sem valor das pessoas do mundo. Vamos apenas seguir o caminho da verdade. Deus disse que os atributos invisíveis de Deus são claramente reconhecidos pelo que foi criado. Tudo o que foi feito por Deus tem seu pai e sua mãe. Pássaros têm seus pais e suas mães. Peixes têm seus pais e suas mães. Os animais no campo e os humanos são iguais. Todos têm seu pai e sua mãe. Quem criou todos iguais? Você fez isso? Eu fiz isso? Não, Deus fez isso. Quando Deus faz algo, nisto com certeza há a vontade de Deus, certo? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 4. A palavra de Deus é a verdade. A verdade não é algo que muda de acordo com a época ou o ambiente, como a palavra do homem faz. A palavra de Deus é a verdade. Ela nunca muda. Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, pela vontade de Deus, vieram a existir e foram criadas. Por que Deus criou todas as coisas dessa maneira? Porque todos os seres vivos têm pai e mãe? Porque os pássaros têm pai e mãe? Porque Deus fez com que o peixe no mar também tivesse pai e mãe? Devemos pensar sobre esse assunto. Através de tudo isso, Deus quis revelar os atributos ocultos de Deus, o Criador. Deus quis nos ensinar a natureza de Deus. Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 1. As pessoas do mundo têm uma ideia fixa há séculos. Embora elas digam que a palavra de Deus é a verdade, elas não acreditam nisso realmente. Nós não temos Bíblias diferentes. É a mesma Bíblia, o mesmo ensinamento. Contudo, eles distorcem a Bíblia de acordo com as suas visões. Tudo o que nós precisamos é aceitar a palavra conforme ela é dada. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, Deus disse: façamos o homem. Deus disse que apenas um Deus fez o homem? Façamos não é uma expressão singular, mas sim plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de quem? A imagem de Deus, o homem foi criado. A imagem de Deus, a mulher foi criada. Essa é a palavra de Deus, a verdade imutável, não é? Essa palavra da verdade permanecerá por centenas ou milhares de anos. É a palavra da verdade que fica para sempre, por todas as gerações. A imagem de Deus. Homem e mulher foram criados. Então, a imagem de quem o homem foi criado? A imagem masculina de Deus. Vocês não acham? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus.
chamamos a imagem masculina de Deus de Pai, certo? Ele é Deus Pai, que nos dá a vida e o fôlego. A imagem de Deus, a mulher também foi criada. Então, não podemos confirmar que há a imagem feminina de Deus através da mulher que foi criada? Como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Assim como chamamos a imagem masculina de Deus de Pai Celestial, devemos chamar a imagem feminina de Mãe Celestial, que nos dá vida e o fôlego. Deus já nos deu a resposta, através de toda a criação, de que Deus Mãe, assim como Deus Pai, existe. A Bíblia diz que nenhum homem pode inventar desculpas com evidências tão claras. Essa não é a palavra que acabamos de ler. Na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, eles não podem inventar desculpas. Não podíamos crer em Deus Mãe porque não a conhecíamos, nem tínhamos ouvido sobre ela. Irmãos e irmãs, não devemos nunca nos abalar pelas observações distorcidas das pessoas. Elas dizem, a Igreja de Deus tem uma doutrina diferente das outras igrejas. Eles são estranhos. Tudo o que precisamos é crer na verdade. Devemos rejeitar e ignorar qualquer palavra ou ensinamento que não vem da Bíblia. Já que cremos em Deus Mãe, as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo, que estão descritas no livro de Atos, capítulo 24, estão acontecendo hoje. O sumo sacerdote, Ananias, os anciãos do judaísmo e um orador chamado Tértulo levaram o apóstolo Paulo à corte de justiça e o acusaram de pertencer a uma seita. As profecias da Bíblia não podem falhar. Desde o livro do Gênesis, capítulo 1, podemos confirmar que tanto Deus Pai quanto Deus Mãe existem. Preconceitos do mundo e estereótipos da época nunca podem quebrar o caminho da verdade. A verdade é somente de Deus. Ideias humanas, filosofia ou pensamentos podem mudar quando o ambiente muda. Tal coisa nunca pode ser a verdade. As palavras de Deus vão além das eras, situações ou ambientes. Deus sempre existiu como Deus Pai e Deus Mãe. Quando formos para o reino dos céus, haverá o Pai e a Mãe. Antes de virmos para a terra, depois de cometermos pecados no céu, quem estava lá no céu? Estavam Deus Pai e Deus Mãe. Pessoal, essa é a verdade. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem? Nossa mãe. Aqui, nossa mãe não se refere às nossas mães humanas. Vamos continuar com o versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da... o quê? Da promessa, como Isaque. Aqueles que receberam a promessa da vida eterna são os filhos da promessa, certo? Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, está escrito, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aqueles que creem em Deus Mãe recebem a vida eterna. É por isso que eles são chamados de filhos da promessa. Vejamos o versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Quem perseguiu quem? Aqueles que nasceram segundo a carne perseguem aqueles que nasceram segundo o Espírito. É o mesmo agora. Versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre.
Qual é a relação entre os filhos e a mulher? A mulher é a mãe dos filhos. Certamente, não temos nossa mãe espiritual? Devemos estar orgulhosos de termos nossa mãe espiritual. Devemos ir ao céu com nossa mãe celestial. O apóstolo João viu tudo isso em uma visão e disse: o pai e a mãe existem juntos para que possamos aprender a verdadeira aparência de Deus. Vamos ver mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem... Vocês sabem sobre o Espírito, certo? Estamos familiarizados com a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai se refere à imagem masculina de Deus. Deus Filho também se refere à imagem masculina de Deus. Deus Filho é o próprio Deus Pai, de acordo com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e o mesmo. Todos esses títulos se referem à imagem masculina de Deus. Deus Pai. É por isso que é a Trindade, certo? O Espírito se refere a Deus Pai. A noiva é a noiva do Pai. Então, quem é a noiva do Pai? Definitivamente, ela é nossa mãe. O Espírito e a noiva dizem, vem. Venham a quem? Venham ao Espírito e à noiva. Devemos ir a Deus Pai e Deus Mãe, porque é o único lugar onde podemos receber a promessa da salvação de Deus e a vida eterna. Devemos ir para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe habitam. Há numerosas religiões, igrejas e denominações. Numerosas pessoas têm suas próprias crenças e doutrinas. Contudo, o lugar que devemos buscar e ir já está determinado na Bíblia. A Bíblia diz que devemos ir para o lugar onde Deus Pai e Deus Mãe habitam. Devemos ir para o Pai e a Mãe. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Somente quando aceitamos o Espírito e a noiva, Deus Pai e Deus Mãe, podemos receber a água da vida. Todos os segredos dos 66 livros da Bíblia poderão ser resolvidos quando crermos em Deus Pai e Deus Mãe. O dia da vinda do Pai está se aproximando. Os filhos de Sião estão sempre com a Mãe Celestial. A Mãe Celestial nos conduz, nos encoraja, preenche onde nos falta e nos guia para o caminho correto. Ela é o trono de justiça. Compreendendo que a Mãe Celestial está conosco, nunca percamos o orgulho e a coragem, e certamente completem a missão de pregar a 7 bilhões neste ano. Esperando que todos recebam a graça de Deus, concluo o sermão. Muito obrigado.